Muito bem, que bom que você chegou com a gente até aqui, nesse momento em que a gente começa a fechar o ciclo mesmo, a ir para o desfecho desse período, dessa longa reflexão que a gente vem fazendo sobre os sentimentos, sobre uma série de aspectos importantes para que a gente possa construir o nosso equilíbrio. Hoje é dia de falar de silêncio, contemplação e meditação. A gente falou de uma série de coisas, né? A gente falou de raiva, de tristeza, de movimentos contrários, do próprio movimento da vida. É preciso silenciar às vezes e contemplar até aquilo que pode parecer negativo para que a gente consiga construir equilíbrio? Sem dúvida, Fábio. A gente precisa sempre buscar, para a gente encontrar o equilíbrio, muitas vezes a gente precisa buscar o que está nos faltando no momento. Então, se a gente falar assim que o ser humano ele é um ser inquieto e insatisfeito a todo instante, a gente pode considerar que isso é uma realidade. Por quê? Se você observar o nosso comportamento, né? O dia que está frio, a gente fala, putz, podia estar calor. E o dia que está calor, a gente fala, putz, podia estar frio. E isso é um papo muito comum, né? Que todo mundo fala assim, pô, mas a gente nunca está satisfeito com a natureza, né? Até aí, não estar satisfeito faz parte do ser humano, né? Isso depende de como a pessoa reclama. A pessoa pode até reclamar, putz, que calorzão, né? Mas ela se adaptando, se adequando àquela natureza, ok. É aquela diferença entre você ser grato pelas coisas que chegam e extrair aquilo da melhor maneira possível, ou seja, dançar conforme a música, que na vida não vai só tocar a música que você gosta. Se você for uma pessoa que você achar que na sua vida você só tem que escolher as músicas que você gosta e só dançar aquela música, aquele ritmo, você perde uma grande oportunidade de aprender outros ritmos, outros estilos de música e aprender a apreciar e tirar algo bom daquilo, né? E quando a gente tira algo bom daquilo, vem aquela frase, poxa, eu era feliz e não sabia. Parece que a felicidade sempre ficou num passado e naquele passado, naquele momento, você não se sentia feliz, mas depois que passou, você fala, naquela época eu era feliz e não sabia. Então assim, conforme a gente vai se adaptando às coisas, conforme a gente vai entendendo que existe todo um movimento e que não vai tocar só a música que a gente gosta, a gente começa a se integrar a essa natureza. Então existe uma diferença entre você reclamar e você agradecer. Você pode até fazer comentários, assim, olha, gostaria que hoje estivesse mais frio, mais calor, né? Mas se hoje está calor, eu vou colocar um shorts e uma camiseta e vou aproveitar o sol. Se hoje está frio, eu vou colocar uma blusa e uma calça comprida e eu vou aproveitar o frio. Então, essa questão sempre da busca do equilíbrio é natural no ser humano. A mesma coisa acontece com o barulho e o silêncio. Esse mundo não poderia ser um mundo silencioso, porque senão não teria sentido nenhum se vivêssemos em silêncio. Aqui a gente está aqui para se comunicar, as coisas aqui estão para acontecer o tempo todo. Existe um ruído, sim, uma poluição sonora, principalmente em pessoas que moram em grandes metrópoles, né? E a gente acha isso muito ruim, poxa, porque muitas vezes extrapola isso, né? Extrapola esse nível de ruído. Mas o que a gente precisa entender é o quê? Por que as pessoas gostam de se concentrar? Né? Porque diríamos que 80% da população está nas grandes metrópoles, né? Porque o ser humano ele precisa desse barulho. E para ele dar valor ao silêncio, ele precisa do barulho. É interessante, uma vez que eu estava fazendo um trabalho no interior, e um senhor que foi transferido para a cidade do interior, ele morava na cidade, enfim, e mudou lá, a empresa dele mudou e ele teve que ir para lá. Mas naquela época era literalmente no meio do mato. E ele vira para mim e fala assim, eu não aguento mais esse barulho de passarinho. Que saudade de barulho de carro. Aí você fala assim, poxa, que loucura. Que loucura que o cara tá falando, né? Mas se a gente entrar dentro do nosso equilíbrio, da nossa realidade, a gente não precisa ser hipócrita com a gente. A gente precisa buscar o nosso equilíbrio.
cada um encontra a sua forma de equilíbrio, né? Então, assim, muitas vezes o silêncio vai nos irritar e vai nos incomodar. Por quê? Porque talvez o silêncio ele tenha um barulho ensurdecedor. Porque a gente não consegue ficar com a gente mesmo. Esse é o maior problema. O maior problema é que a gente foge da gente. Como que a gente foge da gente? Você pode reparar que numa recepção, isso quando eu montei o spa eu observava bastante. As pessoas, elas na sala de espera, naquela época não existia celular, então as pessoas elas buscavam uma revista. Elas precisavam folhear algo, elas precisavam olhar algo, elas não conseguiam ficar, embora já na recepção do spa já tinha uma musiquinha para acalmar, já tinha um chazinho, mas elas não conseguiam ficar. Elas precisavam buscar um mundo lá fora. E hoje a tecnologia, ela fez o quê? Fez com que a gente buscasse um mundo lá fora o tempo todo, porque está no bolso, né? Então a revista tá dentro do nosso bolso. Então o mundo, o tempo todo a gente fica buscando algo fora. Então, reparando nisso, as pessoas hoje numa sala de espera, elas não conseguem, por mais que você prepare um ambiente com aromaterapia, com musicoterapia, com chazinho, a pessoa ela vai sempre buscar um mundo lá fora, ela não se conecta. Esse é o maior desafio do ser humano, e isso já há milhares de anos os sábios já diziam, né, que o maior desafio do ser humano é dominar a própria mente, dominar o próprio ser, a inquietude disso tudo. Como nós falamos nos primeiros capítulos, os japoneses dizem que o ser humano já nasceu ansioso, já é da natureza do ser humano. Então, o que nós precisamos é o quê? Equilibrar essas partes. Então, o silêncio, muitas vezes, ele é muito importante para criar o que nós já conversamos aqui, que a gente chama de vazio. O silêncio, a gente pode traduzir ao vazio. Porque no dia a dia, todo esse barulho que acontece na nossa vida, esse barulho, diria até de uma forma mais clara, seria assim, essa comunicação que a gente tem. Essa comunicação já nos preenche diariamente. Então, muitas vezes, é importante que a gente vá ao quê? Vá buscar um pouco de silêncio. Ou seja, vai buscar um pouco daquele vazio. Para quê? Para que a gente faça aquela limpeza no disco mesmo e consiga o quê? Absorver mais coisas. A informação, a comunicação hoje, ela vem de graça. Assim como o ar vem de graça. Então a gente precisa o quê? Aproveitar o melhor disso. E muitas vezes aproveitar o melhor disso não é pegar tudo. É pegar e garimpar. Como que a gente garimpa? Tendo momentos de silêncio. Tendo momentos de acalmar a mente. E a gente vai falar aqui ainda dessa questão da meditação, que nada mais é do que contemplar o silêncio, de contemplar a si próprio, né? Quando você fala, né, desse caos que a gente busca, né? E ok, tem uma certa beleza no caos. Mas eu tenho a impressão que a gente vicia nessa distração que todo esse barulho causa. E aí, falando pelo menos por mim, eu percebo uma grande dificuldade de silenciar. Porque, como você disse, às vezes o silêncio é ensurdecedor. Como é que começa a enfrentar esse silêncio tão desafiador? Como é que a gente pode começar a dar os primeiros passos para conseguir contemplar esse silêncio? Bom, ótima pergunta, Fábio. Tudo que a gente cria na nossa vida, o ser humano, como a gente já colocou aqui, é o único ser adaptável nesse planeta. Ele se adapta a tudo. Então ele vai se adaptando, outros animais morreriam ou não sobreviveriam. O ser humano, ele sobrevive, né? Esse nosso dom de se adaptar às coisas, ele também existe uma barreira que se chama hábitos. E esses hábitos, muitas vezes a maior parte do tempo a gente age de forma automática, porque a gente criou um hábito. E aí alguns podem chamar isso de educação ou cultura. Então cada povo tem o seu hábito, sua educação, sua cultura. Então vai criando aquele ritmo. E o que é difícil para o ser humano é quebrar esse ritmo automático. Mas é possível quebrar esse ritmo automático. Você pode perceber que, como todos nós somos diferentes, tem pessoas que têm dificuldade em diminuir o tal alimento, ou praticar tal atividade, ou acordar tal hora. Mas a partir do momento que ela começa a quebrar aquilo, e tudo é parte de uma coisa chamada força de vontade, porque tudo nessa vida está para nos viciar. Então,
Os alimentos, muitos tipos de alimentos estão para nos viciar, assim como muitas drogas lícitas ou ilícitas estão para nos viciar. Então, o que acontece? Viciar é matar? Não. Viciar é manter vivo. Só que cada vez mais preso àquilo, né? Envolvido com aquilo. Então, hoje a gente fala assim, então de drogas, tanto uma droga lícita como o álcool, por exemplo, que é lícito, mas assim, a pessoa ela começa a tomar uma dose, né? E ela percebe que aquilo relaxa. E aí no dia seguinte ela, vou tomar mais uma, daí no outro dia vai tomar mais uma, e ela vê que, olha, eu encontrei uma forma de chegar em casa e relaxar. E depois, a hora que ela vai ver, ela está realmente já presa àquilo e cada vez precisando de tomar mais para se sentir melhor. Isso acontece com os nossos hábitos, com a nossa forma de agir com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles como a gente colocou, está aqui no abdômen, eles estão aqui o tempo todo para nos conectar a experienciar a vida. Ou seja, a experienciar a vida não é um ser que não tem emoção, um ser irracional que fica ali só agindo ali por instinto. Não, nós temos a habilidade racional de poder entender os nossos sentimentos, compreender os nossos sentimentos e fazer com que isso, nós quebramos os paradigmas e evoluímos. Ou seja, se antes eu era muito triste, comecei a vivenciar essa minha tristeza e comecei a me fortalecer e criar uma defesa em relação a ela. Se eu era muito raivoso, eu comecei a criar uma defesa e comecei a criar resistência a ela. Me torna uma pessoa mais equilibrada. Então, o tempo todo a gente vai estar em busca desse equilíbrio, como nós falamos no primeiro capítulo, como andar de bicicleta. Continue pedalando, continue pedalando. Porque a vida é isso mesmo. A vida, diria para você que Fábio, nem diria como uma bicicleta, mas é como uma esteira. Porque como a gente falou, o mundo ele já está numa velocidade. Não é que a gente precisa correr para alcançar algo. O mundo ele já está fazendo com que a gente se movimente. Então é como uma esteira. Se você acompanhar, você está ali. Você não perde o equilíbrio. Você está acompanhando porque o mundo está girando, sim, as coisas estão acontecendo o tempo todo e não vai parar. Só que se você para, aí é onde você acaba muitas vezes se machucando, né? A gente falou e realmente agora a gente começa a contornar melhor algumas coisas e desfechar, né? Colocar um laço. Porque a gente falou, por exemplo, da raiva e da tristeza, que são vistas como coisas negativas, quando na verdade elas têm algo de positivo para trazer, desde que a gente consiga equacionar, lidar com aquilo, colocar essas energias de uma forma produtiva. Mas para isso a gente precisa então fazer um pouco de silêncio diante delas e contemplá-las também, para a gente entender a fisiologia, de onde é que vem essas raízes. Sim. O tempo todo a nossa busca do equilíbrio não é em relação ao outro ser humano. A gente confunde essas coisas. A gente sempre acha que algumas coisas que não estão dando certo é porque tem algum culpado que não sou eu, né? Por estar acontecendo isso. Então, o tempo todo, muitas vezes a gente precisa externalizar esses sentimentos, só que a gente não sabe fazer como, e é aí que começa o desequilíbrio. Por quê? Porque você vai geralmente passar uma raiva e vai jogar justamente a raiva, não naquela pessoa que você estava sentindo a raiva, mas em outra pessoa, muitas vezes. O seu cotidiano, algumas situações elas vão te estressando e você acaba atirando na primeira pessoa porque você acha que o que aconteceu no passado com aquela pessoa, vou dar um exemplo mais claro. Você passa raiva no seu trabalho e você vai embora com aquela raiva para casa e aí sua esposa vai falar alguma coisa e você acaba descontando na sua esposa. Só que como a sua mente ela não tem uma linha do tempo, você vai jogar aquela raiva de uma situação que foi lá atrás e você vai trazer para ela como se fosse a culpa dela naquele momento. Porque a mente ela não entende essa questão do tempo, para ela tá tudo ali. Então os sentimentos são como, vamos colocar, são como sacolinhas, pacotinhos que a gente vai enchendo ali. E muitas vezes só cabe a você mesmo esvaziar esse sentimento. Então, respondendo a sua pergunta, Fábio, a primeira questão é o quê? É entender que só eu sou capaz de lidar com os meus sentimentos. Como a gente falou da história do leão. Só eu sou capaz de domar os meus sentimentos.
Então, muitas vezes, o mundo, ele vai te jogar algumas situações que são a favor, que te ajudam muito pouco, mas a maioria das vezes vai jogar situações que são contra. Que aí é onde está a sua capacidade de lidar com o seu equilíbrio. Então, quando você começa a viver situações, por exemplo, vou dar um exemplo lá do spa. Muitas pessoas me perguntam assim, você ouve histórias tristes todos os dias, né? E várias histórias que isso não te deixa para baixo? Você não fica mal com aquela história, né? Eu entendo da seguinte forma. Aquela história, essa história que é muito triste, poderia me colocar para baixo, na verdade me coloca para cima. Porque eu entendo que o equilíbrio está, se a pessoa chegou até a nós terapeutas, é porque ela realmente está como se ela estivesse no fundo do poço, e a gente sabe que quando chega no fundo do poço só tem uma saída, que é subir, que é ir para cima. E eu naquele momento estou naquela situação onde eu estou em cima e posso dar a mão para essa pessoa. Isso não significa que eu vou cair junto com ela. E quando eu volto para casa, eu entendo que eu sou muito mais rico do que eu imaginava. Eu sou muito mais privilegiado do que eu imaginava. Porque quando você ouve histórias, né, e isso não precisa ser terapeuta, mas às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com a área de saúde, mas que às vezes num papo, numa conversa, num churrasco, ou numa conversa, num happy hour, ouve a história do outro, o drama do outro, e volta com uma reflexão para casa. Então toda essa questão de que as coisas que são opostas, muitas vezes, que a gente acha que é negativo, na verdade, são sinais que estão nos mostrando a encontrar o nosso próprio equilíbrio. Então, Fábio, a melhor forma de você voltar para casa é não só sentir da boca para fora, vamos colocar, né? Se é que isso existe, né? Poxa, aquela pessoa passou por tal situação. E sim, quando você volta para casa, você realmente silencia a mente, medita sobre aquilo, se coloca na situação da pessoa. É uma das técnicas mais fáceis, simples, do ser humano evoluir. Se colocar na situação do outro. Se colocar realmente na pele do outro. E para você se colocar, é o quê? Não é só pensar, é sentir. Então, volto para casa, dá um exemplo, volto para casa e penso na situação do outro e sinto aquela situação. E sentindo aquela situação, eu vejo, poderia ser comigo. Lembra a história do que a gente falou do pesadelo? Que o pesadelo é bom, porque você acorda. E aí você tem uma segunda chance de fazer diferente. Então, é isso. O meditar, muitas vezes, é você entrar num pesadelo. Você silenciar a mente e meditar sobre as situações, é você, muitas vezes, se colocar numa situação de perigo, na qual você começa a entender alguns sentimentos e começa a domar esses sentimentos. E a partir desse momento que você começa a domar o sentimento, você cria tônus, você fica mais forte. Você acaba dominando o leão. Júlio, diante dessa questão do silêncio e da contemplação diante de um sentimento negativo, para nós depois, quando chegarmos em casa, meditarmos naquilo, nos colocarmos no lugar da pessoa que nos causou esse sentimento negativo para ter um julgamento melhor, e quando, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tem raiva de uma pessoa, determinada pessoa, porque fez algo para nós durante o dia. Chegando em casa, eu fico em silêncio, me coloco no lugar dele, de verdade, verdadeiramente, só que eu não tenho conhecimento de toda a situação. Eu não sei se algo me foi escondido diante da situação. Às vezes eu posso ter um julgamento errado. Por exemplo, quero perdoar uma pessoa, eu tô diante dessa meditação, me coloquei no lugar dela, só que eu não tenho conhecimento total das intenções dela, quando ela me deixou com raiva. Eu não posso ser induzido a erro, induzido a ter uma decisão errada, um julgamento errado. Quando você contempla, quando você busca o seu equilíbrio, é o seu equilíbrio, não da outra pessoa.
Então, assim, quando você, independente da situação, se você tem raiva, se você sente tristeza, decepção, por a pessoa, de repente, não ter alcançado o que você gerou de expectativa, qualquer outro sentimento. Vamos colocar esses dois aí, ou a decepção ou a raiva, né? Tanto um quanto o outro, você está em busca do seu equilíbrio, né? Do equilíbrio do outro. É a mesma coisa a pessoa ficar te deixar muito decepcionada, né? Você ficar decepcionado com a pessoa e você continuar carregando essa pessoa para dentro de você. Ou seja, carrego ela nas costas, embora ela esteja me deixando com sobrepeso aí, né? Com peso a carregar, e eu ainda entender que eu tenho que perdoar essa pessoa, mas julgar essa pessoa no sentido de, poxa, mas ela pode continuar agindo dessa maneira, ou ela pode continuar querendo fazer algumas coisas ruins para mim. Na questão do bem e do mal, é igual água e óleo, eles não se misturam, tá? Essa frequência não se mistura. Ela, por um momento, ela entra em conflito, ela se choca, ela se encontra, né? Mas quando essa energia, são energias compatíveis, elas ficam o tempo que tem que ficar juntas. E cada um segue o seu caminho. Quando elas são incompatíveis, elas batem e no momento muito rápido elas saem fora. Então, assim, existe uma diferença quando você fala, olha, eu sou vítima de tal pessoa, ou tal pessoa, eu estou sempre nas mãos daquela pessoa, né? Como a gente ouve falar, você continua na mão daquela pessoa. Aquela frase que eu sempre comento lá, não sei se eu já comentei aqui, mas uma mulher quando fala assim, olha, eu continuo num relacionamento abusivo, né? Fala que você continua nesse relacionamento abusivo, você tem consciência disso, mas você continua porque você continua levando a porrada porque você ainda continua ao alcance das mãos daquela pessoa. Então, ela tem a ciência de que aquilo faz mal a ela, mas ela continua porque ela não está, de qualquer forma, conseguindo se livrar daquilo. Outra coisa é quando você volta para casa, né, no seu exemplo, volta para casa e contempla sobre aquilo. E quando você contempla sobre aquilo, você tem que tirar aquele sentimento de raiva dentro de você. Mas para tirar aquele sentimento de raiva dentro de você, não necessariamente você precisa julgar as pessoas. Isso é muito difícil de compreender, né, na nossa mente mais ocidentalizada e racional. A gente sempre acha que a gente precisa encontrar uma razão para uma emoção. Como eu falei, razão é yin e emoção é yang, ou vice-versa. As duas, né, elas não estão no mesmo tempo, no mesmo lugar. A gente sempre vai querer racionalizar uma emoção. É igual quando você encontra uma pessoa que você se apaixona muito e nesse relacionamento você não encontra uma razão por que você se apaixonou. Se a gente pudesse escolher quem a gente iria se relacionar, muitas vezes a gente não estaria com os nossos próprios companheiros de forma racional, né? Ou seja, coisas da emoção, elas vão acontecendo. E a gente tem que o quê? Saber lidar com o equilíbrio em relação a essas emoções. Então, na questão da raiva, não é você entender que você tem que ter razão ou não tem que ter razão. Se muitas vezes você mesmo começa a perceber que aquela pessoa que te deixou com raiva, ela tende a te deixar com raiva muito mais vezes, você mesmo naturalmente vai se afastar. Porque você começa a perceber que não existe uma sinergia ali. Não existe algo que cria uma harmonia nesse encontro, né? Então você começa a se afastar. Se afastar não significa que você deve levar a raiva, ser raivosa perante essa pessoa, mas sim que você começa a compreender, e aí se colocar no lugar da outra pessoa, compreender que ela pode estar passando por uma fase que você não está passando. E aí quando você começa a compreender essa pessoa, que ela está no caminho dela, ela está na fase dela, trilhando um caminho que é bem diferente do seu, você compreende e deixa ela lá. Mas você nunca carrega ninguém no colo. Você nunca vai carregar o peso dos outros ou querer resolver racionalmente essa emoção. Para responder, eu vou
traduzir sua pergunta, que aliás tem a ver com a minha resposta e tem a ver com tudo que a gente faz. Eu entendi que a sua pergunta é a seguinte: como é que eu vou perdoar alguém se eu não tenho todos os elementos para entender o que aconteceu? Foi assim que eu entendi a pergunta. E aí a resposta está na pergunta. Depende dos motivos dela. Você não sabe os motivos dela. E esse é o começo do perdão. Porque eu ter a certeza, a convicção de que eu nunca vou ter todos os elementos, é o princípio para que eu consiga lidar com as coisas. Então, em vez de eu ficar nesse looping de buscar a resposta... É a mesma coisa que o Júlio está falando. Em vez de eu ficar nesse looping de eu ficar tentando entender os motivos do cara, porque eu já não vou. Eu não vou conseguir mesmo. Ah, mas a gente precisa se pôr no lugar das outras pessoas. É impossível. Não tem como eu me colocar no seu lugar. Porque eu não sei como é que é ter um cavanhaque branco. Eu não consigo. Eu não sei como é ser pai do Vitor e esposo da Vanessa. Ah, mas você é esposo da Mônica. A Mônica e a Vanessa têm muitas similaridades. Mas elas não são a mesma pessoa. Eu não sei como é morar no apartamento que você mora. Parece uma bobagem, mas todas essas pequenas coisas, se o seu cabelo é liso ou encaracolado, se você tem 1 ano ou a mais ou menos do que eu, já me torna impossível me colocar perfeitamente no seu lugar. Então, uma vez que eu não consigo, eu já nem começo. Mas isso não é o contrário de empatia? Essa é uma longa conversa, mas eu entendo que empatia não é eu me colocar no lugar do outro. É eu conseguir olhar para o outro para além da dor e da limitação dele. Eu olho para o outro na potencialidade dele de lidar com as dores que tem. Então, quando alguém me faz alguma coisa que me deixa com muita raiva, eu preciso entender que, para além do que a pessoa tenha feito, que eu nunca vou entender mesmo, tudo que eu tenho é o que é que nesse comportamento me faz sentir tanta raiva? Por que se enganchou em mim? No final das contas, o que as pessoas fazem para nós é muito duro conseguir entender isso no dia a dia. E não é porque eu estou te falando que eu consigo, né? É um esforço sobrenatural. Nunca tem nada a ver com os outros. O Augusto tem um capítulo no livro que eu falo, uma passagem minha com o Augusto Pinheiro, que ele fala: cara, eu nunca perdoei ninguém. Augusto, você? Ele fala que eu nunca fui ofendido. Cara, a primeira vez que eu ouvi isso, que eu ouvi do Augusto, minha cabeça deu um nó. Cara, de fato, se eu for pensar bem, né? E aí tem aquilo que você falou, né? De a gente não saber os tempos. Às vezes o que eu fiquei ofendido com uma pessoa aqui tem a ver com algo que ela fez há muito tempo que eu não consegui dar nome, que eu não consegui tratar antes, aí junta, parece que é tudo a mesma coisa. Ou pode ter a ver com outra coisa, de outra pessoa, de outros tempos, que eu vou juntando. Quando eu vejo, eu descarreguei numa pessoa que tinha nada a ver, né? Então, respondendo objetivamente a pergunta, como é que eu faço para perdoar se eu não entendi? Perdoe porque você já não entendeu porque que a pessoa fez e porque você não vai. E entenda que não é com você. Porque se fosse outra pessoa no teu lugar, ela provavelmente teria feito a mesma coisa. Pô, mas o cara passou por mim no trânsito e me xingou. Sim, se fosse outro carro de outra cor, outra pessoa, de outro sexo, de outro lugar, ele ia xingar também. Então já não é comigo. Agora, se me doeu, tudo que eu preciso pensar é: o que é que tem em mim que dá gancho nessa história? Né? Exatamente, cara. É isso mesmo. Muito bom. Saber que eu já não tenho todas as informações muda tudo. Economiza um pedaço da reflexão. E a gente o tempo todo a gente fica... Se livra do peso. E nessa busca desse equilíbrio, como eu falei no começo, o equilíbrio, a gente sempre fica tentando colocar o outro na nossa balança para buscar esse equilíbrio. Sendo que o equilíbrio, você busca dentro de você. É como se as outras pessoas elas estivessem jogando sempre, o tempo todo, você contra o vento e fazendo com que você encontrasse esse equilíbrio. E essas outras pessoas que eu digo, como eu falei, o planeta não para. Então, as pessoas, as coisas, o mundo, ele é uma esteira. Então, assim, é você que tem que se dar conta desse equilíbrio, porque o mundo não para, né? As coisas estão acontecendo, então as pessoas estão vindo numa esteira ao contrário para mostrar para você que se não for dessa maneira, não faz sentido. Encontrar esse silêncio, essa contemplação, esse passo que tem que ser dado é você com você mesmo, né? Essa pergunta que você trouxe ela é muito legal, Paulo, e ela pode ser muito bem aplicada, por exemplo, no caso de uma traição.
né? Você é casado, aí você descobre que tua esposa te traiu. Aí você fica pensando, mas cara, por que ela fez isso? Você não vai achar uma resposta. E aí, se eu consigo entender que não é comigo, isso economiza um baita tempo. É a minha chance de perdoar minha mulher por ela ter me traído, é eu entender que isso tem a ver com os componentes dela, certo? Eu já traí namorada minha. Nunca tinha a ver com o que ela tinha feito. Tinha a ver com as minhas questões. Com as suas questões. Né? E é muito comum que uma pessoa traída fique pensando, pô, mas onde foi que eu errei? Ou uma pessoa agredida. O que eu fiz para merecer apanhar desse jeito? Né? Olha, talvez você não tenha feito nada para despertar no outro uma raiva tão grande que te agrida. Essa parte tem a ver com a agressividade dele. Mas o que é que faz você se manter ao alcance das mãos do seu agressor? Isso é tudo que importa no final, né? Tem um casal de amigos bem querido, assim, por mim, né? São meus padrinhos de casamento. E, enfim, a mulher desse rapaz, ela tem um jeito meio estranho, assim, de julgar as pessoas, de, sabe, falar mal das pessoas, enfim. Tudo ela é como se ela tivesse um senso de justiça dela, assim. Se ela descobre uma traição de alguém, ela quer mostrar para todo mundo aquilo. Ela quer que a pessoa seja punida, né? E por muito tempo, a gente, somos deles há anos, assim, e tanto eu como a Carol, a gente sempre relevava essas coisas, né? Tipo, pela consideração, pela amizade. E por esses últimos tempos, assim, acho que depois da pandemia, a gente se afastou bastante deles, aconteceu um monte de situação que deixou a gente bem chateado. E resumindo, eu me afastei deles, a gente tá brigado, assim. Eu não tenho raiva, a Carol, acho que ela tem mais mas ela também tá bem resolvida. Mas o que eu queria falar é assim, eu perdi uma amizade, até quanto isso é ruim pra mim, porque eu também sou aquela pessoa que eu não quero estar mal com ninguém, eu quero sempre estar... mas de alguma forma eu perdi uma amizade, perdi uma amizade, eu não tenho mais contato, e por outro lado tá bom pra gente, assim, da forma que tá, porque a gente não tem esse peso de ficar pisando em ovos com a pessoa, sabe? Que isso também não é ruim, não é bom, né? Você sempre tá, eu não vou falar assim com o Fábio porque o Fábio pode pegar ruim comigo, sabe? Então, mas eu queria saber se isso vai, de alguma forma, trazer algo ruim pra mim. Tipo, não, Rafa, você tem que resolver essa situação. Ou não. Ou algumas situações que você se separa, se você se afasta de uma pessoa, isso tá tudo bem também. Não é sabe? Não é um problema. Quando a gente não perde as amizades, a gente não perde as pessoas na nossa vida. As pessoas passam pela nossa vida. Se elas passam por 10 minutos ou 10 anos, são presentes que chegam pra gente, que nos ensinam alguma coisa. E a gente evolui. E quando a missão acaba. Não tem como você querer ter a sua namorada da infância e a sua esposa ao mesmo tempo. Não tem como você querer chegar numa linha de chegada com os dois pés. Ou é o esquerdo ou o direito. Então, muitas vezes a vida nos coloca em questões de escolha do momento. E a vida nunca foi o tempo, foi as prioridades do momento. E não dá para você colocar todo mundo em prioridade. O que existe diante da sua pergunta são duas questões. Uma questão é se você está bem com você, como você colocou. E se realmente, olha, eu sinto que eu pisei na bola com ele, por isso houve um afastamento. Se aquilo carrega e aquilo te perturba de alguma forma, não é reconciliar para voltar ao que era antes. Como dizem, é igual um relacionamento. Quando um cristal cai no chão, não adianta querer recuperar. Ele nunca vai voltar a ser como era antes. Então, quando você entende que dentro de você, naquele momento que vocês eram muito amigos, tinham muita amizade, você sempre foi muito fiel e deu tudo que você podia contribuir para essa pessoa, e que depois acaba perdendo a graça ou acaba deixando de contribuir, e a contribuição começa a virar algo que você fica desconfortável, outra pessoa também, é natural.
Quantas pessoas, quantos melhores amigos a gente já teve na vida desde a infância? Quantos? Muitos. Então, cada momento é um momento da sua vida. O maior problema é que as pessoas, elas acham que tem que carregar todo mundo. Acham que a amizade, ela se baseia na convivência. Se você não me liga, eu não te ligo. Se você não vem até minha casa, eu não vou até a sua. Não é isso, né? A amizade, ela é algo tão poderoso e tão forte que, independente do tempo, quando você reencontra aquela pessoa, é sempre um enorme prazer e é algo que te preenche. Algo que transforma o seu dia num dia espetacular. Então, nessa questão, não sei se o Fábio quer complementar alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que existe uma diferença. Se você carrega alguma mágoa, alguma angústia, voltamos à questão do equilíbrio. É você que tem que se resolver, você tem que meditar sobre isso, buscar compreender a situação do outro, ir lá e tirar de você isso. Tirar como? Olha, eu te peço perdão porque talvez o nosso afastamento seja por causa disso, mas não que necessariamente precisa voltar como era antes, tá? Mas está resolvido dentro de você. E outra coisa, a vida, ela nos traz e nos leva. Quando a gente é adolescente, por exemplo, quando era adolescente, eu tinha uma preocupação muito grande de agradar todo mundo. Tinha. Porque a gente passa por aquela fase de amizade, você querer ser aceito, né, por todos ali. Então eu tinha um problema muito grande de querer agradar todo mundo e muitas vezes fazer coisas que eu não queria fazer, mas assim, acompanhar a turma, né? E isso, cara, depois com o tempo, você vai aprendendo na maturidade, você vai aprendendo que você não precisa agradar todo mundo, né? E não é o tempo todo que você vai agradar as pessoas. Não tem jeito, cada um. Ah, mas o Júlio tem essa mania ou aquela mania. E eu falo pra vocês, antes eu ligava, pô, será que eu tô com essa mania mesmo? Será que eu, né? E eu penso hoje assim, não, foda-se a minha mania, foda-se. Né? Eu sendo honesto com as pessoas, transparente com as pessoas, e eu contemplando aquele momento que eu vivo com essas pessoas, eu tô sendo intenso, eu não tô sendo... não tô deixando de ser eu, né? Então, Júlio, falo assim, que eu amadureci muito nesse aspecto, porque na adolescência eu era muito de querer agradar todo mundo e não querer perder nenhuma amizade, não querer perder, né? E daí depois eu vi que, na verdade, não é que eu perdia, eu sempre ganhei tendo pessoas que, por um tempo da minha vida, conviveram. Me instruíram, me ensinaram diversas coisas. Qual que é o limite dessa postura madura de você... Foda-se o que estão pensando. Importante eu me equilibrar, eu resolver o que eu tenho dentro de mim com relação aos problemas e eu vou seguir bem assim, né? Qual que é o limite desse comportamento com o egoísmo? Quando eu coloco essa postura do foda-se né? Eu tô falando em relação à amizade, tá? Em relação ao momento que você tá vivendo com as pessoas. É muito em relação a isso. Então, assim, poxa, eu diria pra você assim, pô, eu recebo um convite para um lugar muito bacana, com uns amigos muito influentes, e que, de repente, aquilo poderia gerar coisas não de importância, mas de interesse. E aí eu tenho um almoço com meus 3 irmãos, que é difícil a gente se encontrar os 3. Então é nesse sentido que eu falo, nesse sentido de você estar presente em algumas situações que realmente você vê que aquele seu dia, se terminar e não tiver o dia seguinte, você vai estar muito bem com você. É nesse sentido, né? De você ter as coisas por importância e não por interesse. E aí, quando você começa a colocar as coisas por interesse, aí é nesse sentido que eu falo assim, antes eu tinha essas coisas por interesse, eu queria ser aceito. Né? Eu não queria ser falado mal por ninguém da turma. Né? Eu queria ser aceito de todas as formas. Então, de certa forma, eu tinha um interesse em relação àquelas amizades. O interesse de me preservar, de ser uma pessoa... Talvez aí esteja o egoísmo, né? Você está preocupado com o ego, né? O que vão pensar de mim. E aí, quando eu falo nesse sentido do foda-se, assim, não. Cara, hoje eu preciso estar aqui, porque isso é importante para mim. Né? Eu tenho outras coisas para fazer, mas não, isso aqui é importante para mim. Aí...
Uma vez eu fui chamado para atender pessoas famosas. Só que eram pessoas famosas no sentido de mídia mesmo. Não que eram empresários, não que eram pessoas que tinham feito algum... Assim, era mídia pura, né? Era artista. Pessoas nos seus 15 minutos de fama. Artistas, exatamente. E eu vi que aquilo não ia ser legal, né? E eu falei para a pessoa que aquilo que eu não, minha agenda não daria para atender, que eu não iria atender. Poxa, mas isso vai te levar a isso, aquilo, né? Ela me ajudou até a fazer uma reflexão sobre onde ia me levar. E eu falei, então, não é esse caminho. Porque... E aí entra a gente aqui, né? Cara, eu sempre pensei assim, que o pessoal daqui de Guarulhos e o pessoal de São Paulo. A nota de R$100 deles é igualzinha à nota de R$100 dos outros. Eu tenho uma coisa no que eu faço de atendimento, não por interesse, mas porque eu vejo importância no que eu faço pelo outro. Não pelo interesse do... Então aquilo iria me deixar numa situação, emendando aqui o negócio da amizade, a mesma coisa, entendeu? O meu dia ele tem que valer a pena no final, né? Cara, se eu começar a ser o que eu não gosto, eu acabo ficando sempre infeliz. Porque eu sempre vou estar patinando em busca de alguma coisa que, na verdade, eu acho... A gente tem assim, como ser humano, a gente tem assim. A gente acha que sempre alguma coisa ou alguém vai dar algo muito interessante pra gente, que vai nos alavancar. Então, eu preciso me aproximar, eu preciso fazer tal coisa, porque aquilo ou alguém vai me alavancar. E não, é você que se alavanca. E essas pessoas, inclusive essas pessoas que podem te ajudar, elas começam a perceber a sua força. Por isso que muitas pessoas de sucesso que saem do nada ali e elas entram no topo ali e elas... Por quê? Porque todas as pessoas que poderiam, por interesse, ajudar, na verdade, vê a importância daquela pessoa, né? Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. A natureza, ela age dessa maneira, né? A partir do momento que você dá importância, é uma semente que você... algo que você semeia ali. E você começa a dar importância àquilo, a natureza, ela vai te trazer de volta aquilo, né? É diferente de você fazer as coisas... de uma forma, até no empreendedorismo, muitas vezes eu já fiz isso. Vou semear e deixar. Cara, a hora que você vai ver, na questão das unidades do spa, você vai ver, tá indo. Legal. Tá indo, todas estão indo. Só que para pensar o que está te dando resultado. Muito pouco. Muitas está só te dando trabalho, gestão, mas o que te dá resultado é aqui, ó, de 10, 4, 5 te dá resultado. Então, né? Por quê? Porque se realmente se eu tivesse realmente ali, eu passando ali, todo dia regando todas as unidades, é uma coisa, mas não passava para regar nenhum, né? Então, isso também me trouxe uma reflexão muito grande em relação àquela velha frase que diz assim, menos é mais. Então, quando a gente tem menos, quando a gente tem menos e tem mais foco de poder dar importância àquilo que a gente faz, e aí, fechando a questão da amizade. A gente dá mais importância àqueles poucos, né? E o que hoje, de uma forma muito interessante, o nosso cotidiano faz. Ele te dá milhares de amigos. Milhares. Virtuais. Milhares. Ou milhões, né? Virtuais. E isso, de uma forma muito prejudicial, nos faz acreditar que a gente está muito bem. E é aquela velha história que a gente já conversou da questão do artista que ele tocava só nos barzinhos para os amigos, e que aquilo dava um enorme tesão nele de fazer aquilo, e de repente alguém encontra ele, leva ele para um palco com milhares de pessoas ali, e daí a hora que acaba o show ele vai pro hotel e vai se drogar, porque ao mesmo tempo que ele tem todo mundo, não tem mais ninguém, né? Aqueles amigos do bar dele, do boteco ali que ele tocava, não existe mais.
Então é nessa questão da importância, quando a gente começa a dar importância aos nossos passos, a gente está dando equilíbrio à nossa vida.